Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação, TV, rádio, internet, pela nossa web rádio Nazaré, Basílica de Nazaré, a todos vós que estáis em casa, a nossa acolhida, bem como a todos que estão aqui na Basílica, Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Caríssimos irmãos, esta semana nós vamos ter como leitura trechos retirados para a primeira leitura da liturgia da palavra, da carta de São Pedro, da primeira carta de São Pedro. A primeira carta de São Pedro tem como tema central o sofrimento. A comunidade cristã que estava sendo perseguida, comunidade nascente, a igreja nascente que estava sendo perseguida. Nós estamos nos tempos de Nero, reinado de Nero, por volta do ano 60, depois de Cristo. E Nero, que começou como um bom governante até, do ponto de vista administrativo, vai se deixar corromper pelo poder, se considerando ele mesmo próprio como um Deus sobre a terra. E vai começar a ensandecer, a enlouquecer e perde o rumo, o freio moral e ético, e seu governo degringola uma tirania sanguinolenta, sanguinária. Ele atingia com a sua sanha de poder as famílias patrícias, as famílias da nobreza romana, matando todos aqueles que ele considerava como possíveis opositores. Então isso foi criando um círculo de ódio em torno de Nero. Enquanto mais ele se apegava ao poder, mais ele enlouquecia, mais ele ensandecia, ao ponto que nós sabemos que ele vai incendiar a própria Roma e vai colocar a culpa em nós cristãos. Então a igreja está passando um momento de muita tribulação, muita tribulação. Jesus já nos dissera: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. E Pedro exorta as comunidades cristãs a manter a esperança, a suportar a tribulação, a manter a fé, porque a fé que não é provada, não é comprovada. Então a nossa fé, ela precisa passar pelo cadinho da provação. O ouro, para se tornar valioso, quando ele é extraído das minas, ele vem junto com muitas impurezas. Então ele precisa ir para a fornalha, onde ele vai ser separado pelo fogo em altíssimas temperaturas. Você imagine, né? O quanto que um fogo tem que ser quente para liquefazer um metal. Então, precisa muito fogo, né, para fazer o metal, que é um sólido duro, virar líquido.
mas só quando ele fica a altas temperaturas é que é possível tirar as impurezas e separar o ouro, que aí sim se tornará maleável e útil para produzir joias e outros objetos preciosos. Porque o ouro, ele tem uma característica: ele não enferruja, ele não oxida, para usar um termo mais técnico, diferente dos outros metais. A prata, ela tem uma resistência grande, também ela não enferruja tanto, mas ela sempre acaba criando, não é? Mudando de cor. O ouro não. O ouro, ele não oxida. É por isso que ele é um metal nobre. E a nossa fé, para que nós descobramos se ela é uma fé de ouro ou de latão, ela tem que passar pelo cadinho da provação. Então, é a doença, é uma enfermidade, é uma crise na família, na saúde, é uma crise econômica. Sempre tem alguma coisa para nos provar, para ver se a gente entra em desespero ou mantém a confiança no Senhor. Os antigos romanos já diziam: ad augusta per angustia, ou seja, as coisas augustas, as coisas elevadas, as melhores coisas, só se conseguem com grande esforço, com grande sacrifício, com angústias. Porque o que vem fácil não é valorizado. O que vem fácil não é valorizado. Então nós temos que passar pela provação. Não se trata de nós sermos masoquistas, de nós buscarmos o sofrimento pelo sofrimento. Mas o sofrimento, ele é um meio para quê? Para fortalecer a nossa fé. Assim como quem levanta pesos para fortalecer a musculatura dos braços ou das pernas, fica dolorido quando acaba a sessão de exercício, assim também o espírito precisa ser exercitado. Vai ficar dolorido? Vai, mas vai ficar mais forte. Então, meus irmãos, Pedro nos exorta a manter a confiança no Senhor e superar as tribulações, mantendo a fé, mantendo a esperança, mantendo o amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho, quando os apóstolos perguntam o que eles vão ganhar por seguir Jesus, porque eles deixaram tudo, família, irmãos, filhos, esposa, trabalho, campos, propriedades. Se nós imaginarmos que São Pedro deixou o seu barquinho, eram 2 barquinhos, né? Era uma pequena empresa, aliás, uma microempresa de pesca. Mas era dele, né? Não era uma frota pesqueira internacional, mas já era alguma coisa. E Jesus tirou ele do barquinho dele. Ele vai dizer a Pedro: a partir de hoje, vós sereis pescador de homens. Pescador de homens, quer dizer, Jesus tirou Pedro, que era pescador de peixes, para fazer ele pescador de homens. Então o que eles vão ganhar? Jesus diz: vocês vão ganhar 100 vezes mais neste mundo com perseguições. Vem. Mas por que com perseguições? Porque aqui, minha gente, é o mundo, é o Cronos, é o lugar do tempo contado e medido, é o lugar da imperfeição. Não tem como nós sermos plenamente felizes aqui, porque aqui não é o lugar e nem o tempo da plenitude. E isto é lá no Kairos, na graça, na eternidade. E nós devemos aqui na terra lutar pelo céu. Esse esforço que cada um de nós deve empreender. Algumas pessoas dizem assim: fulano só quer ser santo. Aí o fulano responde: não, eu não quero ser santo não. Está errada essa resposta. O cristão tem que dizer: sim, eu quero ser santo. Mas quem quer ser santo tem que saber
que o caminho da santidade é um caminho difícil de ser empreendido, porque além de você resistir às tentações do mundo, você tem que combater o mal que há em si. São dois frontes de batalha, o externo e o interno. O externo, muitas vezes a gente fechando a porta da nossa casa, pronto, resolveu. Ou a gente se afastando de uma pessoa que é tentação para nós, resolvido. Mas e o interno? Já dizia o poeta Sá de Miranda: comigo me desavim, não posso viver comigo, não posso fugir de mim. É aí que é o front mais difícil da nossa luta espiritual, porque nós temos que combater as nossas paixões desordenadas, as nossas más inclinações, os 7 vícios capitais: a soberba, a ira, a luxúria, a avareza, a gula, a inveja e a preguiça. Só que tem um problema: sozinho, nem você e nem eu conseguimos dar conta deles. Nós precisamos da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus nos diz: sem mim nada podeis fazer, nada. Então, se nós não nos voltamos para Jesus, se nós não nos colocamos diante do Senhor, nós não conseguimos, nós não damos conta de sermos humildes, de sermos pacientes, de sermos continentes, castos. Nós não damos conta de sermos generosos, bons administradores. Nós não damos conta de sermos moderados. Nós não damos conta de ser amorosos, amigáveis, pessoas que vivem para louvar a Deus, e nós não damos conta nem de trabalhar. Então é preciso pedir que o Senhor nos ajude. Está escrito: se o Senhor não constrói a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não guarda a cidade, debalde a sentinela vigia. Então é preciso que nós nos empenhemos em pedir ao Senhor: Senhor, vem em meu auxílio. Senhor, vem em meu socorro. Senhor, me ajuda a resolver esse problema. Senhor, tira essa preocupação da minha cabeça. Senhor, me ajuda a segurar a minha libido. E assim sucessivamente. São Francisco de Sales já dizia: nós devemos rezar como se tudo dependesse de Deus, mas agir como se tudo dependesse de nós. E o que é que depende de nós? Depende de nós a oração, o estudo, o trabalho e a resistência às tribulações. Nós devemos nos empenhar, mas sempre pedindo que a graça venha em nosso auxílio. Aliás, Santo Tomás de Aquino já dizia que a graça não dispensa a natureza, ou seja, a graça é Deus, a natureza é o homem. Então a graça não dispensa a natureza, Deus não dispensa a ação do homem, pelo contrário, Ele nos dá a graça justamente para que nós possamos agir. E nós devemos agir, fazer a nossa parte, porque o Senhor ajuda quem se ajuda. Então é preciso que nós peçamos a graça do Senhor e façamos a nossa parte, que é combater o pecado. O Senhor fortalece aquele que deposita sua confiança nele. O próprio Jesus disse: eu estou perto de quem está perto de mim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos, mesmo nas tribulações mais difíceis, não deixemos de rezar, não deixemos de ler as Sagradas Escrituras, não deixemos de meditar os Salmos, não deixemos de louvar a Deus. Sim, de louvar ao Senhor, que nos dá a força e a capacidade para superar todas as situações. E olhe, muitas vezes a gente vê um problema e pensa: eu não vou dar conta de resolver isso, eu não vou dar conta de aprender uma segunda língua, eu não vou dar conta de fazer uma faculdade, eu não vou dar conta de assumir um novo posto na empresa, eu não vou dar conta de aprender a nadar. E quando você vê,
Quando você pede a graça do Senhor, você vê que Ele te capacita. E aí você já aprendeu a segunda língua, passou na faculdade, deu conta do novo encargo que você recebeu na empresa, aprendeu a nadar. Tudo isso por quê? Porque você depositou a sua confiança no Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados a confiar no Senhor. Porque para o homem de fé, nós não cantamos? Deus abre os caminhos? Ora, abriu o mar vermelho para os hebreus. Até hoje tem gente achando que isso não aconteceu. Você vai em alguns círculos acadêmicos, teológicos, eles ficam dizendo, não, é porque tem uma maré, que aí dá para você passar a pé de tempos em tempos. Deus não precisaria fazer milagres se houvesse um meio normal para que isso acontecesse. Aliás, a definição de milagre é esta: é extraordinário, aquilo que sai da ordem da natureza. É isso que é milagre, a cessação das leis da natureza. Então, algo que acontece, que pelas leis da natureza não deveria acontecer. Mas o Senhor nos disse, isto para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.